valendo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai do Senhor Jesus a todos. Glória ao nome do Senhor Jesus. Já fizeram de tudo pra mim fazer parar. Eita, o violão quebrou uma corda, senão eu louvar ao Senhor Jesus enquanto o evangelista André chega para deixar uma palavra. Já tentaram me convencer que eu não vou conseguir. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvando a Deus pela vida de cada um de nós, de cada um de vós. O privilégio de poder mais uma segunda-feira à noite estar podendo falar do amor de Cristo aqui nas está aqui deixando uma palavra para nosso coração. Hoje eu estou sem violão, não estaria louvando com certeza. Vamos ver aí. Emanuel botou só colocar o celular. Mas o celular tá aqui na live. Deixa eu ver se eu acho outro celular aqui. Deixa o evangelista André chegar. Eu mandei a solicitação aí, Vaso. Quanto mais o tempo passa para mim, não compreendo muitas coisas que me aconteceu, mas eu confio no Deus que me ama, que me escolheu e me tirou da lama. Não é qualquer tempestade que vai me fazer parar. Segui o conselho da nossa irmã Emanuele. Peguei outro celular aqui. Tá. Louvor aqui. Enquanto o nosso evangelista André consegue entrar aí. Eita, glória! Louvar. Sei que os teus olhos sem atentos permanecem em Quando o mim. senhor canta, publica aqui, viu? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Garganta não dá, não. Hoje a gente tá só para ouvir. Diego Guimarães, paz do Senhor Jesus. Será se Diego Guimarães é Diego lá do Serraria? Comenta aí, Varão. Varão, eu tentei, isso. A garganta não tá. Não tô tão rouco, mas tá doendo. Hoje eu vou só ouvir isso. Tu crê? Não vai nada. Cadê Fernando para Treinando. ajudar? Fernando Cadê aparece, Fernando? Fernando. Eu esqueci de mandar um zap pra Fernanda, pai. Confirmando a nossa live, que a semana passada a gente não fez, né? Mas Sei. eu já mandei pra ele, tá? Que daqui a pouco ele chega pra ele. Hoje ele tinha visita. O meu grupo não teve, não saiu hoje, não. Por alguns motivos. E acabei que eu ia com ele, não fui. Aí, enfim, também esqueci de mandar mensagem pra ele. Mas ele chegar, ele vê. Se ele chegar cedo, não sei, às vezes atrasa.
Eles ficam conversando no meio do mundo. Mas enfim, vamos embora. É eu e Joe e Stu. Irmão, Eita! Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Tá, Cadê a tamo... minha, cadê a minha irmã? Tá por aí. Sua irmã tá por aí, que a tia dela tá aqui, aí ela esquece até o endereço dela. Minha irmã Tá. tá lá embaixo na casa da minha mãe. E ela são muito apegada. Aí esquece. Quando ela vê a gente na live aqui, aí ela fica arrodeando. Isso é meu irmão, é? É meu irmão, é? Graças a Deus. Ela mesmo diz que não é, e depois ela mesmo diz quem bota o nome. Ela mesmo quem bota o nome. Mas é benção. Final de semana abençoado para a glória do Senhor Jesus. Aí, Fernando tá chegando. Final de semana abençoado para a glória do Senhor Jesus. E segunda-feira, né? Nada melhor do que, ó, recusou, que audácia. Manda de novo. Segunda-feira, nada melhor, né? O nosso evangelismo aqui na Ipá de Surubim. Começa nas ruas, termina nas lives. Glória ao nome do Senhor Jesus por isso. Fomos chamados para fazer discípulos, né? Discípulos gera discípulos. E aqui estamos nesse propósito, nesse intuito. Já mando um alô especial aí para o nosso irmão Jorge, Andresa Leal, acho que é, Diego Guimarães, Diogo Guimarães, Tiago tá por aí, Iris Silva, Ana Dácia. Enfim, meus irmãos, vai mandando para alguém. Eu sei que não é carro velho não, mas o evangelista ainda está aí pingando óleo, querendo entregar algo aqui dos céus. Eu já vi que ele esses dias estava nos púlpitos, tais padres aí nas regiões, só dando lugar. Ele está aí ansioso aí para entregar tudo. Vai entregar tudo. Hoje ele entrega tudo. Mas se Hoje, entregar tudo, mas amanhã não, fica sem nada. Tem que entregar não, só um pouquinho. hoje ele vai entregar tudo. Vocês se preparem. Rapaz, Grande vai ser. Em nome de Jesus. Varão, dá lugar aí, Varão. Prega algo aí. Como eu sempre digo, né? Alimenta a multidão. amém. Amém, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor, Amém. pela sua amizade, pela sua coinonia, né? O senhor tem sido um amigo em tanto, além de pastor, amigo em tanto, um irmão que Amém. Deus tem colocado em nosso caminho para nos, às vezes, chamar até a nossa atenção. Eu tenho aprendido também muito com o senhor, seu dinamismo, que Deus aumente, multiplique. O senhor é uma bênção na nossa vida. Glória a Deus por Falar isso. falar de alimentar a multidão, eu acho que a comida hoje é um pouquinho meia seca. É não. Rapaz. É sim. Um Doutrina não mata mocotózinho, crente. é um mocotózinho que eu tenho certeza, olha, eu tenho certeza que alguém vai agradecer por essa palavra. Glória. Tenho certeza. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos 27. Todo o capítulo de Atos, do 27 de Atos, ele é se a gente tomar como base, ele é uma aprendizagem, uma lição para nós. E a gente vai tomar alguns versículos aqui como base, só para a gente passar esses 10 minutinhos aí, que eu também quero escutar Fernando, né? Fernando está se... Me recusou, Varão. Ele tá muito audacioso. Mande para ele de novo. Mande para ele de novo, que ele tem uma mensagem diferente. Eu vou mandar um medicamento e ele vem com curativo. Eu vou dar só o medicamento, ele vem com curativo. Não. Isso é João Batista e o outro aqui. É discípulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Eu queria tomar por base
alguns versículos. O primeiro versículo que eu queria era o 4. O versículo 4, o versículo 13 e 14. Versículo 4, o versículo 13 e 14. O versículo 4 diz assim: e partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. No versículo 13, diz assim: e soprando o vento sul, brandamente, lhe pareceu terem já o que desejavam. Fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando Creta. Mas, não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Quando começamos a ler Atos, no capítulo 26, no capítulo 25 em diante, nós entendemos que Paulo está preso e Paulo tem que ir para Roma. É necessário que Paulo vá para Roma. E Paulo passa alguns dias presos até chegar à embarcação para Paulo descer para Roma. Mas como é que a gente traz uma introdução ou uma reflexão em cima da prisão de alguém? É que nós, muitas vezes, só queremos o manjar, só queremos as coisas doces, só queremos o bom do bom. E não sabemos extrair dos momentos ruins, dos pratos que não são bem deliciosos, as coisas boas. Paulo preso em um navio, no versículo 2, ele já muda de barco. Versículo 2 e 3, ele já muda de barco. Porque as coisas já não eram muito boas. Já o tempo não era muito para a navegação. E quando ele já muda de barco, as coisas já começam a entender que o vento não é favorável. Como diz o versículo 4, o vento está contrário. Mas uma coisa a gente já aprende aí. Mesmo o vento contrário, Paulo sabia que ia para Roma para ser julgado e o julgamento ia terminar em morte por causa da palavra de Deus. Ó, sei que vou para Roma, sei que vou ser julgado e sei que vou ser condenado à morte. Depois do julgamento, a condenação de morte. Mas em nenhum momento aqui, Paulo pensou em desistir. Paulo pensou em negar a fé, mesmo com os ventos contrários. Paulo era o dinamismo, o dinâmonos, que trazia força, ânimos para a tripulação e os demais presos, mesmo com o vento contrário, mesmo com as coisas dando errada. Paulo não desistiu. Sei que foi Deus quem determinou aí e eu vou. Se a gente já para aqui, nesse versículo 4, e começa a observar quanto nós somos fracos em dinamismo, em perseverança e até mesmo em fé. Porque quando acontece alguma coisa contrária aos nossos projetos, que é para fixar ou sabermos se estamos certos do que queremos, desistimos. Ó, e partindo dali, navegamos abaixo de Chipre. Partindo dali, daquele local, porque o vento já era contrário. As coisas já não estavam dando certo. Se você observar,
todo esse capítulo aqui é naufrágio, é quebra. Paulo disse em outro texto que passou uma noite e um dia no abismo. E nós entendemos que foi nesse momento aqui, o naufrágio que ele diz, passei por naufrágio, depois diz, passei um dia e uma noite no abismo, quer dizer, a deriva. Se começar a ler ou se continuar lendo, nós vamos entender que o barco não ia para canto nenhum, devido aos ventos. No versículo 14, ó, o versículo 13 vem uma brisa do lado sul. O vento veio do lado sul. E de repente, no versículo 14, já entra um vento quebrando tudo. Se isso acontecesse nos dias de hoje, ia dizer que era isso, que era aquilo outro, que estão fazendo isso, que estão fazendo aquilo outro, não é para eu ir, é Deus avisando que é para eu não chegar lá. Mas não foi Deus que avisou a Paulo que era para Paulo ir? Não foi Deus que avisou que ele teria que chegar lá? O propósito de Deus na vida daquele que é escolhido tem momentos de lágrimas, tem momentos difíceis, tem momentos de dizer assim, e tem que entender que é o propósito de chegar ao determinado lugar ou ao lugar que Deus determinou. Deus determinou tal lugar. E daqui que chega aquele lugar que Deus determinou, tem ventos. Ó, e no versículo 14 bota o nome do vento. Euroaquilão. Vento norte. Em outra versão é o nordeste. Se você vê na Bíblia Viva, ela está dizendo, e deu um nordeste. Um vento nordeste, quer dizer, bateu um vento que quebrou e todos pensaram, vamos morrer aqui. Na trajetória da tua vida, na trajetória do sucesso, na trajetória da bênção, vem esse vento. Que você olha assim e diz, é para parar. E não pararam. E não desistiram. Teve pessoas que disseram, vamos pular do barco. E Paulo toma a palavra e diz, não, porque o Senhor Deus, a quem eu sirvo, esteve comigo essa noite e disse que ninguém pulasse ou saísse do barco. Se sair do barco, morre. Ó, não vou entender pelo versículo, se sair do barco, morre. Se sair do barco, perde a vida. Se desistir da navegação, perde a vida. Bom, deixa eu só interromper, só porque a turma está comentando aqui. Tiago botou está mudo ou o problema é no meu? Ó, o pastor Flávio Teixeira, Pai do Senhor, meu amigo. O senhor tá me devendo uma live, viu? Esse pastor aí é tocha. O pastor Flávio colocou que o problema é no dele, no caso. Então, resumindo, tá todo mundo ouvindo bem, né? Tiago Vieira, Pai do Senhor, meu amigo. Tudo bem? Pastor Tiago também tá por aí. Tá tudo ok, né? O varão, o nosso evangelista pode continuar. Alguém dá um retorno aí, por gentileza, de você que tá na live aí. Mano, tô sim, ou seja, tá ok. Sim, o som está bom. Amém. Então, evangelista André, desculpa aí, só foi pra gente ver isso se não era alguém que tava. Ok, tá normal. Veja que no texto, ele diz que no versículo 13, você entende que as coisas estão indo em calmaria, porém o barco está parado. O barco está parado. No versículo 14, já vem um vento. De repente. Esse de repente é para nós, tá? Porque já estava nos planos de Deus. Aleluia. Não adianta mudar de barco. Se você ler o versículo 1, o versículo 2 e 3, eles mudaram de barco. Era como quer dizer assim, vamos mudar para um barco melhor.
um barco mais forte. O que Deus traçou na tua trajetória, não adianta mudar de barco. Glória. Não adianta querer, não, eu vou por ali porque ali é melhor. Não, eu vou mudar porque aqui está ruim. Não adianta. Você tem que extrair desse processo a aprendizagem. E na linguagem espiritual, maturidade. Você tem que extrair dessa dificuldade, desse aperto, maturidade cristã. Sabe por quê? Porque amanhã você vai precisar dessa maturidade para instruir alguém. Para mostrar a alguém que o caminho é perseverança. É insistência ao lado de Deus. É lutar junto com Deus. Porque se eu disser lutar com Deus, pode alguém entender que é lutar contra Deus. É lutar ao lado de Deus. É suportar por Deus. É enfrentar. Deus já tinha dito. Deus já tinha falado. E o que mais chama atenção para os dias de hoje é que, por mais que Deus fale, por mais que Deus mostre, por mais que Deus aponte o caminho, as pessoas dizem: será que foi Deus? Será que foi Deus? Eu acho que não é de Deus, não, porque está dando errado. Calma. Calma. Vai para o texto. Vai para a finalidade do que Deus vai fazer lá na frente. Para você só se basear que Paulo foi para ser julgado, condenado e morto. Mas era necessário escrever as cartas. E muitas das cartas que Paulo escreveu foi lá em Roma preso. E uma prisão domiciliar. Olha, não foi prisão em cadeia, foi prisão domiciliar, em uma casa, ele sozinho, preso, com os soldados. Calma. Tem finalidade de Deus, tem projeto de Deus à frente. Tem algo de Deus a realizar nessa trajetória. O barco pode se quebrar, ou pode vir um naufrágio, mas ninguém vai morrer. Ninguém vai se perder, a não ser aquele que queira pular do barco. A não ser que alguém... Os nossos, eu não vou dizer a nossa geração, vou dizer os nossos crentinhos Nutella, que às vezes está em muitas igrejas por aí, eu estou só dando uma apimentada no que o evangelista André está falando, né? Com muita, como é que eu posso dizer? De forma assertiva, de uma forma linda, ele está ministrando. Os crentes Nutella que tem hoje, diante de qualquer dificuldade, já desiste, né? Tendo em vista que o que está sendo posto aí para Paulo é uma grande dificuldade, né? Como o evangelista André está pontuando. Se fosse outro, dizia não, é porque eu acho que não era de Deus para eu ir, entendeu? O senhor está ministrando aí, eu estou lembrando de uma passagem bem simples, a passagem do cego de Jericó. Porque enquanto Jesus está passando, o cego está gritando, Jesus, filho de Davi, Jesus continua passando e só observando a atenção ou a perseverança do cego, se fosse muito, dizia, é porque não é hoje, é porque não é de Deus, porque se for de Deus vai vir aqui. Entendeu? Porque mandaram o cego se calar. Entendeu? Só que ele continua gritando. Se é muitos, diga, ele não quer fazer, não, ele não quer me ouvir, não. Ou se for da vontade de Deus, ele vai vir aqui, não precisa eu ir lá. Entendeu? Aí você pega um texto como o senhor está ministrando, e a gente vê que o apóstolo Paulo, ele outras vezes, é só você ler a carta aos Romanos, que por outras oportunidades ele tentou ir. Ele desejou ir, entendeu? Só que não
não lhe foi oportuno. Agora é da vontade de Deus que ele vá. E acontece tudo isso. E aí quebra a nossa perna, né? O nosso achismo, né? Porque a gente acha que quando for da vontade de Deus, todas as portas vão se abrir. Todo problema vai se acabar. Uma coisa é certa, quando é de Deus, traz paz e traz certeza. Agora, nós não estamos livres de alguns obstáculos. Bom seria, né? Mas nem sempre. Veja no versículo 21. Veja no versículo 21. Já havendo já muitos que não comiam. Tá? Havendo já muito esse não comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio dele, disse: Ora, na verdade, razoável ao varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria esse incômodo e essa perdição. Segundo, já estava de agonia. Paulo vem com a mensagem dessa. Muitos já não comia, outros já não tinha mais o que comer. Por que isso aí? Porque na agonia do alvoroço, prestes a um naufrágio, começa a jogar as mercadorias. Porque as embarcações eram as vias de transporte de mercadoria, de comércio. E no momento, para não morrer, começa a jogar as mercadorias. Se você vier ler, o versículo 38 está dizendo que jogaram todo o trigo. Jogaram todo o trigo. Veja que as coisas estavam já de mal a pior. Se você conferir o versículo 27, você vai entender que já era a 14ª noite. Ó, 14ª noite, quer dizer, já era 14 noites passada. Quantos dias você aguenta de turbulência? Quantas noites você suporta por amor à palavra em turbulência, louvando? Não estou dizendo aqui que você tem que passar o ano todinho na turbulência, nem você tem que passar, não. Eu estou dando o exemplo que já era a 14ª noite. No versículo 19 está dizendo a terceira. Versículo 19 fala da terceira. Mas no versículo 27 já é a 14ª. Ali no meio do mar. No mar Adriático, olha. Mar Adriático. Que é a junção é um braço do mar Mediterrâneo. Isso que roda toda a costa italiana ali. E outros mares. E outras praias. Pelo amor de Deus. Preso. Nem ia para frente, nem ia para trás. E só onda balançando. E vendo tudo se acabar. E vai se acabar. 14ª noite. O que chama a atenção é que Paulo era o mesmo do primeiro dia de quando entrou no barco. Paulo é o mesmo que era aquele que ouviu a mensagem que ele tinha que ir. Paulo é o mesmo que disse assim: o Senhor me visitou essa noite. O Senhor me consolou essa noite. O Senhor pediu para avisar a vocês que nenhum saísse do seu lugar. Às vezes, a tormenta, a embarcação começa... O vento sempre vai soprar contrário. O vento sempre vai zoar no teu ouvido, querendo te impedir de tua caminhada. O vento sempre vai dizer a você, que vai fazer você entender pela carne, que não é para você ir. Os projetos de Deus não são iguais aos teus. Os teus limites humanos não se comparam com
com os cumprimentos do que Deus tem para realizar na tua vida. Vai ter gente contrária? Sim. Vai ter posicionamento contrário? Sim. Vai vento soprar contrário? Sim. Você vai ficar parado, perplexo e dizer o que é que está acontecendo. Mas Deus te visita na tormenta. Está aqui, ó. Em meia tempestade, eu no aquilão, soprando, destruindo, e Deus visitando Paulo. E Deus visitando Paulo. É na hora da tormenta que você tem que olhar para Jesus. Lembra agora do Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente. Ó, angústia. Na angústia. É aqui, ó. Porque Paulo poderia pensar o que foi que eu fiz de errado. Eu foi porque eu matei Estevão, ou mandei, aprovei, mandei, participei, mandei executar Estevão e estava lá vendo. Nada disso atemorizou ele. Sabe por quê? Porque ele estava no propósito de Deus de chegar a Roma. Porque lá em Roma tinha coisas de Deus a ser realizada. Não tem mar, não tem vento, não tem tempestade, não tem nada que impeça o trabalhar de Deus na tua vida. O vento pode soprar contrário 10.000 pés de velocidade, mas não vai tirar o propósito de Deus do teu coração. Sabe por quê? Porque é Deus que te impulsiona, o Espírito Santo está dentro de você, te encorajando. Alguém pode até chegar e dizer para você que você está fazendo o papel de besta. Tu é um besta, tu é isso, tu é um idiota. Saiba que o propósito de Deus será realizado na tua vida quando você insistir em chegar aonde Deus mandou, determinou, desenhou para você chegar. Não adianta. Alguém pode se estourar pelas costas, alguém pode falar e perder as línguas. Deus tem propósitos maiores à frente. E não adianta vento soprar contrário. Paulo chegou. Aonde foi que Paulo escreveu Timóteo? A carta a Timóteo? Primeira e segunda. Aonde foi que Paulo escreveu Tito? Aonde foi que Paulo escreveu? Me explica. Onde foi que Paulo estava? É necessário que venha entender. Venha entender que teve propósitos para chegar em Roma. Teve dificuldades. 14ª noite, quer dizer, parado no meio do mar, à deriva. À deriva, sem saber o que fazer. Se você for ler, você vai entender que, meu Deus, por que isso? Deus quer realizar os melhores e mais bonitos milagres através de você. Persistência, insistência. Aí é usado uma linguagem hoje, resiliência. Quer dizer, caído do nada. Quer dizer, estava acabado, mas estou aqui. Deus tem propósitos a realizar. E os propósitos de Deus são maiores do que o Euroaquilão. São maiores do que os 2 navios que passaram. Os 2 barcos que se ficaram para trás. Deus é maior. Deus tem mais. E se você continuar lendo, você vai ver que ele chegou à ilha de Malta. Chegaram nadando. E muitos chegaram em cima dos destroços do barco que se parecia forte. O que é que você imagina sobre isso? Deus tem mais a fazer. Pé no chão, propósito de Deus no coração, segue em frente. Nada pode roubar os propósitos de Deus da tua vida. Não permitas que mensagens, amigos, pessoas,
até mesmo posicionamento humano ou necessidade humana, venha tirar do seu coração o propósito de Deus. Deus vai te levar para lá. É com propósitos. Vai ter dificuldades. Propósitos. Vai ter alguém dizer, não vai não. Propósito. Eu tenho que cumprir em mim os propósitos de Deus. E quando a gente leva isso a sério com Deus, Deus não permite que a morte chegue antes do tempo. Porque as realizações dos propósitos será lá. Será lá. Quando chegar lá. E não adianta. Não adianta querer ficar na beira do caminho. Aqui não tem caminho. Aqui tem mar. Aqui tem mar. Deus tem propósitos a realizar na tua vida. Que Deus abençoe. Fala agora. Oi, André. Ô, minha irmã, tudo bom? Não. É sim. Não. Tá bom, vai estar É falando. sim. Barão, interessante, né? Diante daquilo que você está ministrando aí, interessante, né? Que ele chegou a Roma. Com Ele chegou. certeza. Chegou a Roma. Sem burocracia. Deus não falou Deus não que queria ir falou. lá. E Pronto, chegou. vai. Também os irmãos pegaram aí, que nós estamos pontuando aqui agora, de forma meio discreta, mas tem uma palavra poderosa aqui. Você vai chegar. É Vai. para convicção disso, né? E Deus quer você lá. Então, tem essa convicção, o diabo não vai deixar de se levantar. Entendeu? Estava ministrando na FUNA hoje, o Fernando estava lá e viu. Eu falei que o diabo é mais crente do que muitos crentes que entram dentro da igreja. É verdade. Porque ele mesmo sabendo, que Deus prometeu, vai acontecer. Só se você que recebeu a promessa não se posicionar. Entendeu? E ele sabe, por isso que ele tenta lançar coisas para atrapalhar. Mas, se ele fizer alguma coisa ou não fizer, você, confiando na promessa, você vai alcançar o que Deus lhe prometeu. Se ele fizer ou não, porque não vai depender dele. Entendeu? Depende da promessa que você recebeu e do teu comportamento. Né? Interessante, André. Outra coisa que me chama a atenção, a gente novamente citando o Clint Nutella, porque a gente precisa entender uma coisa. Não é o primeiro naufrágio de Paulo. Não. Só isso aqui, André, só isso aqui que eu estou pontuando agora, diante de tudo que o senhor falou. Eu mesmo já recebi de Deus. O senhor está ministrando aqui. Eu já recebi. Mas, acrescentando essa observação aqui, só isso já é uma grande mensagem. Paulo já havia enfrentado outros naufrágios. Eu não lembro se é 2 Coríntios que ele relata isso. Agora, a pergunta é, por que, depois de outros naufrágios, Paulo ainda tem coragem de subir no barco? E aí? É corajoso ou não? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25. Vê aí, por favor. 2 Coríntios 11, 25. Diz assim a palavra do Senhor: fui 3 vezes fustigado, na minha versão, né? Com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. A minha versão diz assim, voragem do mar.
No abismo. Justamente aquilo que a gente acabara de falar. Entendeu? Aqui é quando o barco se desfaz e ele chega em Malta. É um dia, quer dizer, um dia, uma noite e um dia que ele passou, quer dizer, uma noite e um dia. A deriva no mar, esperando alguma coisa acontecer para chegar na terra. Enfim. Mas algo que a gente precisa entender é isso. De tudo que Paulo já passou, ele ainda sobe novamente. Ele enfrenta mais, ele encara mais o novo desafio de Deus. Porque, vamos ser sinceros, independente, ei, outra pérola aqui, independente de como Paulo foi, ele tinha desejo de ir, e Deus concedeu que ele fosse. Entendeu? Paulo já teve vontade de ir para Roma. E agora ele está indo porque Deus quer. Só que Deus quis. Mas talvez não foi como Paulo pensava, preso. Mas ele foi. E uma coisa eu tenho certeza. Paulo sabia dos desafios que ele iria enfrentar. Mas ele encara. Por que ele encara? Porque ele sabe que o nome do Senhor vai ser glorificado naquele lugar. Você está pensando o quê? Tem muitas pessoas, André, que ele quer fazer a vontade de Deus. Não é pelo prazer de fazer, é para desfrutar dos prazeres que alguma chamada lhe oferece. Favorece. Porque você itinerante para quê? Não para viajar de avião para lá e para cá, para lá e para cá. Desfrutar de coisas. Fazer. Enfim, não vou dar detalhes. E o escolhido de Deus, o vocacionado, chamado por Deus, nem sempre vai aonde ele queria ir. Nem sempre. Nem sempre vai da forma que ele queria. Quando ele escuta a voz, ele vai para lugares que ele não queria, não planejou. E eu não saio do apóstolo Paulo, não, para afirmar isso, não. Certo dia, Paulo queria ir para a Ásia, Deus mandou para quem? Para Macedônia. Ele foi para onde? Para onde Deus mandou. Porque a gente hoje acha que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo é profetizar. Você sabe o que é ser cheio do Espírito Santo? Ele está no centro da vontade de Deus. É fazer o que Deus manda. É ouvir a voz do Pai e obedecer. É renunciar o eu para viver a chamada. É dizer não para o pecado. Isso é ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Você está entendendo? É ser cheio do Espírito Santo. As pessoas veem o cara lá falando em língua, rodopiando, batendo o pé aí. Poxa, fulano tá cheio, viu? É homem de Deus. Cheio. É. O homem tá cheio. Cheio de quê mesmo? Vai provar que ele tá cheio quando ele descer desse púlpito aí. Aí prova. Você tá cheio mesmo não. Entendeu? É isso que a gente precisa analisar. Tem um homem de Deus, tem um homem que Deus usa. O apóstolo Paulo era um homem de Deus e um homem que Deus usa. É por isso que certa vez ele disse assim: "Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo." E não é fácil, viu? E não é fácil. Não. Não. Essa ilusão que muitos têm, entendeu? É porque não entende o peso da chamada, as responsabilidades. Lógico que não falo para amedrontar, eu falo para que as ilusões caiam dos seus olhos, as máscaras Nos olhos, né? As escamas ilusórias. Caia, porque para a gente enxergar e temer, fazer com temor e tremor. A gente estava ontem lá em São José da Coroa Grande, a gente teve um momento lá de comunhão, almoçando antes de eu vir embora, e a gente
comentando justamente essas questões aí, entendeu? De muitos que querem, muitos que se levantam, muitos. Nós precisamos temer, entendeu? Porque tem muitos achando, como é que eu posso dizer, só vendo vantagens em ministério. Vantagens. Ou seja, não é vendo vantagem, é buscando vantagens. Tirar vantagens de ministérios. Entendeu? É por isso que tem muitos se levantando. Tem muitos que estão levantando, ciclando. E tem muitos que Deus está chamando e o caso é assim, ô Senhor, agora não, outro, depois. Agora, uma coisa eu tenho convicção, que quando a gente, quando Deus levanta, ele se responsabiliza. E aí, às vezes, é simplesmente a gente olha para si e vê que não tem condição. Às vezes é um temor, entendeu? Que muitos não têm esse compromisso. É só você ler Ezequiel, diz assim, e me fez andar. E ele me fez andar. Eu sempre aplico a isso porque Ezequiel estava tendo visões, Deus estava mostrando coisas a ele, mas ele achou um pouco pesado ir em direção ao que Deus falou, mas o texto diz que ele me fez andar. Da mesma forma que Deus tem levantado alguns, que Deus tem feito que andar, até porque o vocacionado, ele sem a presença também não vai fazer muita coisa, não. Se quem chamou estiver com ele, né? E quando a gente tem esse temor, essa preocupação de que os céus estejam conosco, pode ter certeza que a gente vai zelar por isso. O temor vai fazer com que eu não, como é que eu posso dizer, não tira princípios, fazer com que eu não me afaste de Deus. O temor vai fazer com que eu entenda que eu sou dependente, entendeu? Eu sou dependente. Agora tem muitas pessoas perdendo o temor porque tá achando fácil, porque acha que é só ir ali, dar 2 gritos, porque acha que, enfim. E eu sempre digo que o maior fracasso é fazer sucesso onde Deus não te colocou. Entendeu? E uma das coisas, Marcílio, que a gente mais entende nos dias de hoje é quem era Paulo mesmo. Qual era a graduação de Paulo? E por que Paulo renega, ou, num bom sentido, não leva em conta a sua graduação de ser um poliglota, falar em 5 línguas, ser judeu e ser grego ao mesmo tempo, ter passaportes para ir e vir entre Roma e Grécia do mesmo jeito, e ao mesmo tempo entrar na Judéia e não ter problema nenhum, e passar por isso aqui. Uma das coisas que a gente mais entende hoje, o que mais a gente vê hoje nas mensagens, que poderia ser genuinamente bíblica, toque no seu irmão, incomode seu irmão, diga a seu irmão, pelo amor de Deus, ninguém venha me incomodar, eu quero entender a palavra. Eu vim aqui para adorar e ouvir a palavra, não ser incomodado por ninguém. Eu quero ser incomodado pela palavra, eu tenho que ouvir ela. Paulo aqui foi usado por Deus, foi uma bússola para aqueles 276 tripulantes ou seres viventes daquele barco. Ele foi a bússola guiada de Deus para aqueles homens, para os outros presos. Ô André, José foi o quê mesmo? Depois que foi vendido pelos seus irmãos, José se tornou o quê? Antes de ser governador, José era um prisioneiro.
entendeu? E tinha toda a autoridade na casa de Potifar. Só ficava abaixo do próprio Potifar, né? Era um mordomo. Na prisão, José, agora, eu chego a emocionei, essa aqui chega a encher os olhos de lágrimas, porque é muito forte o que Deus está falando. Na prisão, ele foi o governador da prisão, ele foi o comandante. Aí o senhor está pontuando aí, é palavras suas aí, eu só estou ressaltando, para os irmãos entenderem. Diante desse trágico acidente, quem salva eles é um prisioneiro, lógico, Deus através de um prisioneiro, porque Paulo estava ali, se fosse eu assim, eu quero que todo mundo se exploda, e agora é a minha chance de escapar. E Paulo é quem está preocupado com eles. Alerta, eles não obedecem, não escutam, só depois de ver que Paulo não era um Zé Ninguém, não. E aí? Já parou para pensar a honra de que é servir ao nosso Deus? Ora, olha, ninguém olha, ora, alguém olha para você e diz, é um coitado, Zé Ninguém. Ora, vai ter que ir atrás de você. Tem crente aí para receber essa palavra? Vai ter que ir atrás de você, porque você será a solução para o problema dele, ou Deus, através da sua vida. E aí, agora eu falo que andei a canto. Pegou? Pegou ou não? Lembra de Jefté? Mais um para lembrar aqui. E aí, sai daqui que a gente não tem herança para tu, aqui nós não queremos tu aqui, tu é filho de uma prostituta, não quer negócio contigo. Quando o sangue bate na canela, quando o nó aperta... Vai atrás dele. Quando o nó aperta, sabe quem é que vai tirar o colarinho deles da forca? É Jefté, aquele que ninguém dava nada e diz é apenas um filho de uma prostituta, é apenas um ninguém, nós não queremos negócio contigo não, entendeu? E quer que eu diga uma coisa? Eu vou ser agora mais ousado nas minhas palavras. Essa perseguição todinha é porque o diabo sabe que tu será um instrumento tão extraordinário. É por isso o desprezo de muitos sobre a tua vida. Porque para se dar bem, acha que precisa te afundar. Só que descansa teu coração, descansa seu coração. Você que está comigo, que está passando situação similar, sabe o que eu estou dizendo? Descansa teu coração, que despreza você hoje, mas vão ter que reconhecer Deus na sua vida. Descansa o coração. E desprezam hoje, mas quando for necessário, ou melhor, quando Deus começar a arrochar o nó, aí vão correr atrás. Peraí, eu conheço alguém que ora para o Deus do céu. Vai chamar, chama lá. Daniel, ó a outra que veio à memória. Daniel, volta outra. Aconteceu os mistérios lá no reinado, ninguém resolvia, chama astro, chama magos, chama a cebola toda, ninguém dava jeito, ninguém revelava, ninguém descobria. Tem um tal de Daniel aí, pelo amor de Deus, irmãos. E quer que eu diga uma coisa? Quanto mais Daniel fazia, mais o povo era ingrato, mais Deus usava. Porque em Daniel 2, se me falha a memória, Daniel revelou o sonho do rei, entendeu? E o povo foi liberto da morte, os magos, por causa que Daniel revelou. E depois, esses mesmos engraçadinhos que Deus usou Daniel para só livrar a pele deles, esses mesmos engraçadinhos fizeram algo contra Daniel. E Daniel não mudou sua essência. Continuou servindo, continuou orando, adorando. E quando eles precisavam, chama Daniel. Entendeu? Deus está falando aqui, hoje teu filho te despreza, mas depois vai reconhecer que os conselhos da mamãe e do papai eram o melhor para a vida deles. Hoje teu marido não te escuta, mas Deus vai fazer por onde
ele entender, eu vou para a igreja mais minha esposa, eu vou para a igreja mais meu esposo. Hoje, ninguém quer andar mais contigo, mas vão ligar para vocês, é assim, ora por mim, porque eu sei que tu é uma mulher de oração, que tu é um homem de oração. Me dá uma palavra, eu sei que tu tem um conselho, descansa teu coração. Eu sempre digo uma coisa, procura sempre estar no centro da vontade de Deus, agradar a Deus. Não libere palavras para agradar ninguém, não. Não libere, não faça coisinha para bajular ninguém, não. Entendeu? Primeiramente, faça tudo para que a tua vida esteja em concordância. Eu sempre digo, afinado com o diapasão dos céus. Quem é músico sabe o que eu estou dizendo. Afinadinho com o diapasão dos céus. E deixa acontecer. Deixa o povo desprezar, deixa o povo que vai voltar, vai buscar, vai te ligar, vai querer tu por perto. O povo pensa, André, Fernando, o povo pensa que o mundo espiritual não tá é coisa da imaginação. Tem pessoas, André, que chega. Tem pessoas que chega, tá repreendido, Pastor Macedo. É realidade, tem pessoa que chega, parece que o tempo fecha. É carregado. Não, isso é, tá aprendendo isso no quê? Não, no centro? Não, é Bíblia, meu irmão. O mundo espiritual existe, entendeu? É carregado, atrai coisa ruim. Da mesma forma que tem pessoas que é tão cheia de Deus, que quando chega, não fala nada, só o brilho nos olhos, já traz um ambiente agradável, já traz a presença, porque é a presença que o acompanha. Aí a gente não leva isso a sério, fica andando com qualquer pessoa. A Bíblia diz o quê? As más conversações corrompem os bons costumes. Sim ou não? Sim, A gente verdade. precisa entender. O apóstolo Paulo era um prisioneiro, mas ela foi a solução para todos aqueles que estavam ali. Era todo momento controlando. Calma, ninguém morre. Deus falou para mim, vamos por aqui, é assim. Ora não escutavam. Ora passaram a entender que o varão não era normal. Ora dizia assim, olha, isso aí não vale nada. Ora dizia, isso aqui enviado, é um dos deuses. Entendeu? É porque o mundo é meio doido. É meio doido. Muda rápido, né? De opiniões. Mas Cristo não. Quando ele investe em você, ele sabe. Quando ele investe em alguém, ele sabe que mesmo nas fraquezas, esse alguém pode ser uma ferramenta nas mãos dele. Pode ter certeza. Usa essas citações, guarde na memória essas citações que eu fiz aí desses homens que foram desprezados, mas que chegou o momento e Deus disse assim, agora vão precisar de você. Glória a Deus. Ô Marcílio, e André, né? E a todos que estão ouvindo, o problema de muitas pessoas é achar que para o nome do Senhor ser glorificado, ele tem que viver uma vida de regalia, uma vida tranquila, né? E às vezes Deus faz promessa em nossas vidas, é para o nome dele ser glorificado. E as pessoas acham que é ela que tem que ser glorificada no final. Aí muitos, eu posso até citar, muitos hoje vivem uma vida frustrada por conta dos processos. Porque quando está passando pelos processos, acha que não é de Deus. Uma situação dessa do apóstolo Paulo. Diz assim, oxe, não tem nada de Deus aqui. Como é que Deus permite essa situação toda? Deus, às vezes, permite situações no meio onde tem crentes fiéis para que o nome dele seja glorificado. E as pessoas veem, através de nós, instrumento, o nome do Senhor ser glorificado. Aí as pessoas, infelizmente, como o senhor falou aí, né, anteriormente, que hoje virou hobby, querer ser um pregador, ser um cantor, porque viaja muito e não sei o quê, mas hoje muito pouco se paga os preços de oração por ser usado por Deus.
Aí quando não vive ou passa por alguns processos, aí acha que não é de Deus. Ah, isso não é de Deus, que eu pensei que era uma coisa e não era outra. Só que os processos que Deus permite em nossas vidas é para que o nome dele seja glorificado. Aí você veja bem, a gente tem que entender o que Deus tem para a gente é sempre algo duradouro e eterno. Veja que quem ofereceu o mundo para o próprio Jesus? Se tu me prostrares e adorares, eu vou te dar. Agora, o que Deus te preparado, o que Deus ofereceu para Jesus? Cruz. É infelizmente que as pessoas estão hoje agarrando as facilidades, esquecendo o momentâneo, agarrando o momentâneo, esquecendo que o que Deus tem é processo, mas depois é algo grande. Porque o inimigo ofereceu para Jesus: se tu me prostrar, eu vou te dar tudo isso aqui. Aí Deus disse: não, Jesus, para tu eu tenho cruz, mas depois da cruz eu tenho vitória. E o meu nome nos processos é glorificado. Então, a todos que estão ouvindo aí, se tiver hoje passando por um processo ou por alguma tempestade, algum dilúvio, algum naufrágio, tenha certeza que é através de sua vida, como instrumento do Senhor, que o nome do Senhor vai ser glorificado através dessas lutas, dessa dificuldade, e pode ter certeza que no final você vai contar vitória. Porque, meu pastor, meu evangelista, não tem algo prazeroso do que a gente passar por dificuldade, por luta, que dói, que machuca. Mas no final, a gente vê o nome do Senhor ser glorificado e a operação de Deus através de nossas vidas. O ouro, para ser refinado, ele precisa ser provado pelo fogo. E aí? Hoje a gente não quer nada. E outra, eu falo aqui aquilo que eu falei hoje à tarde no sítio Furnas, porque às vezes tem muitos passando por longos processos porque não se posiciona, tá bom? Porque não se posiciona. Aí é preciso Deus estar lá. E esse processo, essa moinha que está vivendo, é simplesmente. Aqui está fugindo até um pouquinho do apóstolo Paulo, né? Mas é simplesmente esse processo aí é porque Deus te ama. Está tá tentando te lapidar. Tu não deixa, tu não se entrega, tu não se lança, não se posiciona, entendeu? Eu quero sair dessa prova e viver o novo. Mas aí eu não abro mão do meu eu e viver o que Deus quer para minha vida, né? Enfim. Evangelista André, conclui aí. O texto é rico, tá? É isso que eu tenho a dizer, o texto é rico. E graças a Deus, que mediante o exemplo de Paulo nessa trajetória a Roma, a gente vê que, apesar de Deus usar a Paulo, no versículo 42, alguém salva a vida de Paulo. É você se preocupando com a obra e a obra se preocupando com você. Glória a Deus. O versículo diz assim, ó, o versículo 42. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos. Veja, Paulo estava no meio. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, Deus vai usar alguém para te abençoar. Em nome de Jesus. Por causa dos teus esforços, por causa dos benefícios, por causa da tua disponibilidade à obra do Senhor. Deus usa quem? Aí eu pergunto, só para... Esse centurião aqui era crente? Aparentemente, não. Porque, né? Mas a gente entende que Deus, para poupar a vida de Paulo, porque se fosse na ideia dos outros soldados, ia matar todos os presos para que não chegasse em canto nenhum. Mas Deus tinha propósito para que Paulo chegasse a Roma. Mesmo que alguém queira tirar a tua vida, Deus vai usar alguém para que você chegue no propósito que ele determinou. Deus abençoe. Deixa eu liberar algo para crente aqui, varão. Deixa eu liberar algo para crente aqui.
Deixa eu mandar uma paz aqui para a missionária Cristina, não é? Vilma Cristina, que está sempre comentando aí. Infelizmente a gente não está lendo aqui, mas estou observando. Deus abençoe. Edjane Dionísio. Cadê o Célio? Juscelio. Josiélio. Se eu não pronunciei errado, Manuel Batista, sempre comentando aí. Deus abençoe vocês. Obrigado pela interação. Deixa eu falar algo aqui para crente, irmãos. Não abandona, não entrega aquilo que Deus confiou a você, não. Não entrega, não. Eu falo até para mim isso. Eu pego até para mim essas palavras. Não entrega, não, aquilo que Deus confiou a ti, não. Porque mesmo doendo, é melhor você fazer a obra, realizar aquilo que Deus confiou para você em dor, em lágrimas, do que você entregar, viver momentozinhos, entre aspas, de descanso, mas não cresce, não evolui, não progride, e, enfim, o evangelista André acabou de ressaltar aí, tá doendo, mas tá fazendo, e porque tá fazendo, tem provisão, tem proteção. Deus vai levantar alguém, porque aquilo que você entrega para o reino, o dono do reino, e ele se preocupa comigo e com você. Você tá entendendo? Eu posso falar isso. Eu peço a Deus que me dê estrutura para daqui para frente eu continuar cumprindo o que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui. Mas até hoje eu posso confirmar que Deus cuida, que Deus também honra. É doloroso, entendeu? Mas também tem honra, entendeu? E a questão é, André, entendeu? Enquanto eu digo isso porque quantas pessoas, às vezes, uma vez uma irmã chegou para mim, isso desde antes de eu ser o pastor aqui de Lagoa da Vaca, uma irmã chegou para mim e disse assim, eu vou entregar tal coisa, tal departamento. Eu disse, irmã, a única coisa que a senhora faz na igreja, que Deus lhe confiou de tantos anos, você vai entregar, vai ficar na terra agora só esperando eu levar, porque para que Deus proteger, para que Deus prover, para que o cara não quer nada para nada. Enfim. E depois de novo, a mesma conversa, até que depois de tempos pensando e falando, acabou que entregou. Agora, cito isso como exemplo para nós entendermos que enquanto Deus tiver propósito na nossa vida, pode se levantar faraó, pode fechar mar, pode abrir cova, pode lançar no vale, pode jogar na cova do leão, pode a tempestade levantar, pode o barco afundar, virar, quebrar, espatifar, que nem aconteceu não para, pode jogar dentro do caldeirão, como fizeram com João, de azeite fervente, né, como diz a tradição, né, que a Bíblia não dá esse detalhe. Pode fazer o que for, não para. Só vai parar um dia, quando Deus disser, tá bom, meu filho, venha para mim, chegue. Chega a hora de você estar mais pertinho. Aí o homem consegue tirar. E aí não é nem tirar. Que Deus permite Não mesmo. é nem tirar. É você descansar. Entendeu? Mas enquanto não, Deus vai te dando estrutura. Porque só mataram Paulo um dia, quando Deus permitiu. Enquanto não, apedrejaram. Foi várias vezes naufrágio. Foi tanta coisa, chicoteada, a cebola toda. Não para aquele que Deus tem chamada e que se lança. Entendeu? Eu sempre digo uma coisa. Tem uma frase que eu dizia muito, nunca mal falei. Tô tentando lembrar ela agora. Que o mundo tá para conhecer o que é que Deus pode realizar através de um homem que se levanta e se posiciona no centro da vontade de Deus. Porque quando o homem se levanta, eu digo se levantar diante de Deus,
é com posicionamento, é se lançar, entendeu? Porque diante de Deus a gente não fica em pé, se ajoelha, né? Mas eu digo assim, no sentido de posição. Senhor, eis-me aqui. O mundo está para conhecer o que é que Deus é capaz de fazer através de uma pessoa dessa. Que diz assim, Senhor, está aqui à tua disposição, sem restrição de nada. Porque o que a gente vê é Deus, estou aqui, viu? Aí Deus diz assim, vá ali. Não, Senhor, ali eu não queria ir mesmo, não. Ali eu não queria, não. Diga isso. Ô, Senhor, não é melhor entregar uma chave, não. Faça isso. Ô, Senhor, manda fulano. Tu tá querendo aparecer, varão. Desculpa aí. Tá querendo aparecer. O apóstolo Paulo disse, por algumas vezes, foi o que? Chicoteado, foi a náufrago, foi preso. André, o apóstolo Paulo escreve a carta de Filipenses, mandando o povo se alegrar em Cristo. Paulo tava, sabe o que é que Paulo estava? Era preso, André. Paulo estava preso, Fernando. Pelo amor de Deus, qual é o crente hoje? Qual é o crente hoje que a gente vê leva um tropeção, tropicão, deixa até Jesus, deixa Jesus, pelo amor de Deus. Isso é para nós se fortalecer e não negar a Cristo. O povo pensa que negar a Cristo é só gritar, Jesus não presta, não. Eu não creio em Jesus, não. O povo acha que negar a Cristo é isso. E negando o Cristo por coisas besteiras, por coisas poucas. Sabe o que é que eu digo? Aqui, Fernando está aí, já ouviu muitas vezes eu dizendo, principalmente no culto de doutrina, perguntando, o que é Jesus para você? Aí o povo diz assim, é tudo. E por que tu troca o teu tudo pelo um momento de prazer? Porque tu troca o teu tudo por um copo de cachaça? Porque tu troca teu tudo por um momento de êxtase? Porque tu troca teu tudo? Peraí, então Jesus não é tudo. É que tu troca teu tudo por quase nada. Não nega a Cristo quem realmente o conhece. Fernando Gustavo. Não é. O Senhor colocou. Mãe de Neide, palavra maravilhosa, amém, minha irmã. Entendeu? Então, por mim, hoje, é só. Os varões aí têm algo a declarar. Só agradecer a Deus. Só agradecer. Naufrágio não mata crente. Açoite não mata crente. Perseguição fortalece a fé de crente. Glória a Deus. Pode ter certeza. Se você estiver no centro da vontade de Deus, você morre e depois de morto, enterrado, vão te perseguir. Vão dizer que você fez sem ter feito, vão dizer que era por amostramento, vão dizer que não precisava disso, perseguição. Então, tua fé esteja alicerçada em Cristo. Haja o que houver, que os teus olhos olhem Cristo, que os teus olhos olhem a obra sendo concluída por intermédio do Espírito Santo na tua vida. Seja o vaso a ser usado por Deus. Seja a flecha na aljava de Deus. Seja a espada embainhada na cintura do valente. Que Deus abençoe. Vou mandar um alô especial aqui para o nosso cantor Alex Juan. Sábado, em nome de Jesus, a gente vai estar aí nesse trabalho lindo para a glória do Senhor Jesus. Não estou indo só, vou levar uns varões aí comigo para dar lugar na terra lá, em nome de Jesus. Pastor Marcos, lá de São Paulo, que Deus te abençoe, varão. Elaine Cristina, Deus abençoe, minha irmã Elaine aqui do Sítio Furno, né? Juscelio Manuel, que Deus abençoe. Eu estou citando alguns aqui, mas Deus abençoe a todos no geral.
Fabiana, Fernando, tá por aqui, né? Deus abençoe. Aparecida Cordeiro, a missionária Vilma Cristina, Luzi Andrade, enfim, a nossa irmã Lília, que Deus abençoe, Tiago, Edivânia, Edneide, Pastor Samuel, enfim, Raimunda Ribeiro. Raimunda Ribeiro é a tia de Daiane, né? Isso. A gente tava lá agora de noite, na casa da filha dela. Amém. Que Deus abençoe a todos. Aí a Alexandre, né? Tássia, Alexandre, né? Enfim, que Deus abençoe todos, irmãos. Em nome de Jesus. Segunda-feira, se Deus permitir, a gente volta. Tem semana que não dá pra gente comparecer aqui, né? Infelizmente, em cima da hora, a gente acaba nem avisando. Mas venham-se embora, pastor. Estamos aqui na expectativa que a Cagadeco Fernando. Se der, venha-se embora. Vai sim, vai eu, Fernando, Diácono Gustavo, Diácono Severino. Vai 5 pessoas aí. Enfim, se eles não der glória, eles vão ficar lá. Eita, agora. Eu vou levar uma equipe aí, Alex, para dar glória. Se eles não der glória, eu deixo ele lá. Eles vão botar na segunda-feira do Não, mas Botafogo. isso aí está no contexto contemporâneo, né? Quem não dá glória não vai. Então, A a glória não volta, né? Rapaz, vai ser bom para eles. Agora eles vão daqui já sair dando glória. Eles vão sair dando glória. Dá para garantir a volta, né? É para garantir a volta, Em nome de Jesus. A gente vai estar lá, né, com a parte, né? Aproveitar, já que eu tô indo, já vou logo aproveitar e levar. Como é a festividade dos varões, a gente já aproveita e leva uma parte dos varões. Se desse, a gente levava mais. Aí vai uma parte, já canta e vai ser bem assim, em nome de Jesus. Participe desse evento aí. Com certeza vai ser lindo. Para a glória do Senhor. Já estou aqui com a preocupação, orando para que Deus dê uma palavra. E eu sei que Deus vai falar ao nosso coração através da sua palavra, né? Enfim, o Diácono Mauri, que vai nos receber aí junto com o cantor Alex. E no dia 6, eles vão estar aqui na IPAD Surubim. Um canta, um toca, outro prega. Vai ser forte para a glória do Senhor Jesus. Meus irmãos, a todos, muito obrigado mesmo. Evangelista André, Diácono Fernando, sempre está conosco. E segunda-feira que vem, se Deus quiser, nós volta aqui de novo. Eu vou finalizar com uma oração, né? Não vou pedir para você colocar nada aí. Só ore comigo, que eu vou estar apresentando a vida de cada um nas mãos do Senhor Jesus. Pai querido, te damos graças. Muito obrigado, Pai, por esse momento de comunhão entre amigos e irmãos, esse canal que o Senhor abriu, nos proporcionou para estar falando da tua graça, do teu amor, do teu poder. E acima de tudo, Pai, eu te agradeço por falar conosco. Meu coração arde em alegria pela tua presença, por essa comunhão entre amigos e irmãos diante da tua graça, da tua presença, Pai. Muito obrigado, Deus. É muito prazeroso poder estar aqui trocando experiências, falando da tua palavra, Deus, e ministrando aos corações, sendo ministrado, Deus, porque o Senhor tem falado através de nós e tem falado conosco. Isso é muito prazeroso, não tem preço, Pai. Eu faço a oração do teu servo Davi, não nos lance fora da tua presença, nem retire de nós o teu Santo Espírito, porque é o que traz ânimo, gozo para nossa alma, Pai. Muito obrigado. Eu te louvo pela vida do Diácono Fernando, que sempre está conosco, o nosso evangelista André, nosso professor, que sempre está conosco, Pai. Que o Senhor continue usando ambos, ó Pai, para a glória do teu santo nome. Que eles possam exercer aquilo que o Senhor confiou a eles, com muita maestria, com muita humildade e com muita unção, Deus. E cada vez que eles se levantar para falar algo em prol do reino, o Senhor cuide deles, ó Pai. Cuide das feridas que muitas vezes vêm sobre cada um de nós quando nós fazemos a tua obra. E, enfim, Pai, cada vida que está comigo nessa live, uns que já ouviu alguma parte, já saiu, mas recebeu uma pequena porção, os que ainda estão comigo, Pai, visita eles nesse exato momento, dá um abraço com teu Espírito Santo, trazendo alegria, trazendo refrigério,
trazendo paz para a sua alma, para o seu interior, Deus. É isso que eu te peço, Pai, que a paz que excede todo entendimento reine nos corações. Como eu sei que o Senhor é o médico dos médicos, então eu te peço, se houver alguém nesse exato momento com alguma dor, com alguma enfermidade, com algum problema de saúde, Pai, passa o bálsamo da cura, porque o Senhor faz milagre, ó Pai. O Senhor não depende do espaço geográfico para fazer algo extraordinário. É isso que eu creio, é isso que eu leio nas Sagradas Escrituras e é isso que eu creio e prego, Pai. Muito obrigado, Deus. Faz o teu mover, o teu querer, segundo a tua vontade. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Receberás de Deus a tua bênção, irmão. Ele do céu ouviu a tua oração. Amém? A benção aí, Alexandre. Hoje é com o senhor. Deixou tudo para mim, não foi? Amém. Recebam entregar tudo hoje. Recebam essa bênção. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, em especial aqueles que estão conosco nessa live. E todos dizem... Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Deixe salvo essa live aí para a gente publicar, viu? Tá certo, em nome de Jesus, vou deixar.